O pão da vida está nesse lugar, amém? Quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Dizer para você, fazer um convite. Está lá. Um convite irrecusável para você. Segunda-feira, às 19h30, nós teremos a formatura da primeira escola de líderes da PIB Quissamã, Escola Ninho de Águias. Então, por favor, marque na sua agenda, venha, esteja presente, venha prestigiar os alunos que vão se formar. Eu vim aqui com a minha camisa, né? Ronaldinho veio com a dele também, para eu poder fazer esse anúncio e dizer da alegria que nós estamos, da expectativa, para que seja uma noite muito especial para as nossas vidas. É um marco para a vida dessa igreja, é um marco de um novo tempo, de um novo momento, é um marco de algo novo que nós já estamos começando a viver, e é um marco profético daquilo que ainda tem de novo para o Senhor liberar sobre nós. Então, por favor, venha. Vocês, onde estão os alunos que vão se formar? Levanta a mão, por favor. Olha que galera, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Aleluia. Glória a Deus. Vocês chamem visitantes, chamem seus parentes, chama todo mundo para vir para cá. Vai ser uma noite linda, em nome de Jesus, amém? Outro anúncio, mas eu não estou me lembrando agora. Se eu me lembrar depois, ou se alguém me lembrar, eu falo. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, você conhece. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Arreda Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. No deserto com Jesus. Queridos, presta atenção. Eu quero falar um pouquinho de deserto hoje. Falar um pouquinho do que é o deserto na nossa vida. Você pode ir para o deserto por dois motivos. Um deles é por causa do pecado. O pecado pode te levar ao deserto da vida, lugares áridos, sombra de morte, porque o salário do pecado é a morte. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o pecado te leva a viver em desertos. Mas tem um segundo motivo, que
você pode ir aos desertos. E esse segundo motivo, você pode ir aos desertos conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, no primeiro momento, se você vai ao deserto por causa do pecado, você vai sozinho, com as suas pernas. E aí, meu irmão, esse deserto é doloroso. Mas no segundo momento, quando você vai ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, sim, a areia vai ser quente. Talvez em alguns momentos você vai ter sede e não vai ver água. Talvez em algum momento você vai ter fome e não vai ter o que comer. Talvez em algum momento na noite vai fazer muito frio, você parece que não vai ter com o que se cobrir. Mas em todos esses momentos e circunstâncias, o Espírito Santo que te levou ao deserto estará lá com você e garantirá que você sairá de lá no poder dele mesmo. Então há uma grande diferença entre ir para o deserto sozinho, por consequências de escolhas erradas, e ir ao deserto por meio do Espírito, conduzido por Ele, para que ali os testes de Deus comecem, e a partir desses testes você receba o selo de aprovação, e você passe a glorificar o nome de Jesus pela sua fidelidade a Ele. Então eu quero ver nessa noite com vocês aquilo que o nosso Senhor Jesus passou. Que momento é esse? É o momento que Jesus acabou de ser batizado. É um momento glorioso. É um momento maravilhoso. Jesus é batizado e acontece uma manifestação sobrenatural naquele mesmo momento. Jesus sai da água, e quando ele sai da água, aparece ali no Novo Testamento a manifestação da Trindade, o Filho que acaba de ser batizado. A Bíblia conta que se ouve a voz do Pai do céu dizendo: este é o meu Filho amado, e se vê o Espírito como pomba, e as pessoas veem aquilo acontecer. É um momento glorioso, sobrenatural, maravilhoso. Eu posso estar falando não só do seu batismo, eu posso estar falando hoje de algum momento maravilhoso que você esteja passando agora, ou que passou alguns dias atrás. Talvez em algum domingo atrás, alguma quarta-feira atrás, você saiu daqui falando: meu Deus, parecia que a gente ia todo mundo para o céu, porque a presença de Deus era tão intensa, algo tão sobrenatural aconteceu. A gente, parece que Deus tocava na gente fisicamente. Mas você saiu daqui e começou um grande deserto, e aí você não entendeu. Como que pode? Alguns dias atrás eu vivi um momento sobrenatural, e agora eu estou passando pelo deserto. Nós vamos entender nessa noite que o deserto é a maior escola de Deus para forjar o caráter dos seus filhos. Amém? Então eu falo que está do seu lado: Deus tem uma escola. E a escola de Deus é o deserto. E aí você pensa: qual o propósito dessa prova, desse teste de fidelidade chamado deserto, na vida de Jesus e na nossa vida? Em primeiro lugar, primeiro propósito é desenvolver em nós cada vez mais a dependência do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando as coisas não parecem fora de ordem, na maioria das vezes nós nos esquecemos de Deus. Sabe por quê? Porque no nosso dia a dia, nas coisas rotineiras que nós já aprendemos a fazer sozinhos, parece que nós não precisamos de Deus ali. E aí Deus tem que nos ensinar. E como que Ele ensina? Deserto.
Jesus sai da água. Versículo 1. Jesus foi conduzido por quem? Pelo diabo? Foi conduzido pelo Espírito. Quantos querem que a sua vida seja conduzida pelo Espírito nessa noite? Aleluia. Querido, pode ser que Ele vai pegar na sua mão hoje e vai te levar para um deserto. Chato, né? A gente não devia pregar isso. Eu devia pregar que todo mundo vai sair daqui rico. Eu devia pregar que todo mundo vai sair daqui milionário. Gostoso é isso. Fala que olha, é maravilhoso. Mas hoje eu vim aqui, meu irmão, com o recado de Deus para aqueles que são contritos e quebrantados. Porque os que são contritos e quebrantados, eles estendem a mão para o Espírito, levá-los a qualquer lugar, porque eles sabem que aquele que os conduz é o mesmo que vai sustentá-los. Eles sabem que aquele que o conduz, ele é bom, ele é amoroso, e tudo que ele faz é para que o seu propósito eterno seja estabelecido na nossa vida, e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja experimentada por nós. Então deixa o Espírito segurar na sua mão hoje, meu irmão. Deixa Ele te conduzir. Amém? Será que não tinha outro lugar para o Espírito Santo levar Jesus? Depois daquela aparição, estava tudo pronto, porque no nosso jeito é assim. Para a pessoa vencer, ela tem que aparecer. Nada melhor do que começar o ministério com uma projeção dessa, uma manifestação sobrenatural. Olha para mim, todo mundo aqui. Quem tiver com celular, desliga agora, por favor. Ou coloque em avião, modo avião. Não vou olhar para o lugar que tem que olhar, não. Mas, por favor, meu irmão, se você vem para cá, para dentro do culto, para mexer no seu celular, você não precisa vir, não. Vem em casa. Coloque em modo avião, por favor, em nome de Jesus, ou desliga. Eu não quero competir com seu celular, não. Não me preparei para vir aqui para pregar, para você ficar olhando seu celular, não. Desculpa ser assim, bem acentuado, porque assim, já é mais de uma vez que eu venho para cá, e a turma vem para cá, fica futucando o celular. É brincadeira, meu irmão. Já não basta ter passado o dia inteiro, não ter falado com a família, não ter comunicado com ninguém, fica na hora do almoço futucando, vem para cá para futucar. Eu não sou seu pai, não, eu não vou deixar, não. Se ele deixa na sua casa, ele não devia deixar. Ouviu, pais? Arranca. Quanto é tempo? Até me perdi. Tão chateado com essas coisas, cara. Primeira vez que eu fico chateado aqui. De verdade, às vezes eu falo bravo, mas não é chateado. Hoje eu fiquei chateado. O que eu estava falando? Vamos para o Espírito. Que agora eu entrei até na carne. Que raiva. Vamos lá, voltei. A ficar em paz. Irmão, porque a gente pensa assim, a projeção, ela prepara para o avanço, certo? Então, nada melhor, só para você entender, nada melhor do que aquele grande momento de Jesus batizar, sair da água e acontecer tudo o que aconteceu, aí ele fala assim, vocês ouviram a voz, viram a pomba, eu sou o Filho de Deus, agora eu vou pregar para vocês. Não. Naquele momento maravilhoso, o Espírito pega Jesus e fala assim, vamos embora agora. Agora você vai passar pelo teste. Sabe por quê? Porque você agora é o último Adão. O primeiro Adão foi para o paraíso. E no paraíso, o primeiro Adão teve coragem de ainda assim pecar, recebendo a minha visita diariamente. Mesmo assim ele desobedeceu e pecou.
ouviu a serpente: agora você é o último Adão, não vou te levar para o paraíso, vou te levar para o deserto. E aí nós vemos que o primeiro Adão, ele vai para o paraíso e peca, mas o último Adão, aquele que tem o DNA, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele vai para o deserto, e a serpente chega e o tenta, e ele repreende, e ele continua fiel ao propósito eterno de Deus. Querido, o último Adão é Jesus, e ele mora em nós, e nos faz fiéis a ele, em todo tempo e em qualquer lugar. Ele quer te conduzir ao deserto. Quem vai te tentar é o diabo. Deus não tenta, Deus prova. Nós falamos isso aqui domingo. A diferença entre tentar e provar. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Por quê? É diferente uma coisa da outra. Porque quem tenta, tentação pode ser traduzido como sedução. Quem tenta está tentando derrubar. Quem prova está querendo aprovar. Quantos professores nós temos aqui? Levanta a mão os professores. Vários professores. Quando vocês aplicam prova na escola, vocês querem que o aluno perca ou que ele seja aprovado? Vou responder, gente, que ele seja aprovado. Sabe por quê? Porque se ele não aprovar na primeira prova, o professor tem que dar P2, tem que dar P3. Se não aprovar, ele vai para o conselho de classe, e lá no conselho de classe, o coordenador, o diretor pressiona. Se eles precisam falar: não, professor, deixa que eu falo, que eu já participei. Eles pressionam: e fulano de tal, só falta 5, vamos puxar aqui para lá e para cá, tem que apertar daqui, ele tem que mexer no diário, ele tem que rasurar diário, e ele gosta de ter o diário bonitinho, direitinho. Então, meu irmão, aprova, aluno. Você que não passa em prova, seu professor não tem vontade de te reprovar, porque dá mais trabalho reprovado que aprovar. Aprovado é aprovado, pô, tchau e bênção. Mas reprovado, ele tem que ficar dando chance, é mais trabalho para ele. Então o professor não é a figura do diabo na sua vida. O professor é a figura de Deus, amém? Amém, professores? Livrei a cara de vocês. Jesus é levado pelo deserto, e naquele momento ele seria testado. Mas para quê? Para que ele fosse aprovado. Ele foi colocado à prova. E a Bíblia depois vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, e mesmo assim não pecou jamais. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo não levou Jesus para o deserto para ver se ele ia pecar ou não. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para lembrá-lo de uma coisa: ele era um ungido. E o ungido de Deus sabe que mesmo no meio das provas, ele pode se manter fiel, porque ele sabe quem está com ele em todo o tempo. Querido, se você está aqui hoje, está passando por um deserto, deixa eu dizer uma coisa: Deus não te lançou lá para te reprovar, não. Esquece. Deus não tem prazer na sua reprovação. Ele não quer te reprovar. Ele te colocou lá para um propósito. E o propósito, em primeiro lugar, é para que você se lembre que você é ungido de Deus, e ungido não desiste nunca. Ungido não desiste nunca. Ungido sabe o que desceu sobre ele. Quando Jesus estava lá no meio do deserto, ele se lembrava:
quando ele saiu da água, ele ouviu a voz: o Pai me chamou de filho. Mesmo que o diabo não diga isso, tente questionar: o Pai me chamou de filho. Ele se lembrava: o Espírito desceu sobre mim. Deixa eu dizer uma coisa: está no deserto, está na prova, o Espírito do Senhor quer descer sobre você hoje, para você se lembrar que você é ungido, separado, para você se lembrar que Ele quer fazer de você um obreiro aprovado por Ele, para fazer você se lembrar que mesmo no deserto, na circunstância mais adversa, mesmo com o diabo questionando tudo na sua vida, você pode se manter fiel, porque Ele continua sendo o mesmo Deus e continua sobre a sua vida. Pergunta é: você vai desistir? Ou você vai continuar firme e dependendo do Espírito? Preste atenção, querido. O deserto nos ensina sobre dependência, porque a gente começa a querer ser independente desde o momento que a gente começa a andar sozinho. Quando a criança começa a andar sozinha, ela tem hora que ela não quer mais segurar a mão de ninguém. Mostra independência. Mostra independência. E ao longo da vida, a gente vai aprendendo. E muita gente diz assim: eu já sou calejado, já passei por muita coisa nessa vida, eu já sei, eu conheço essas coisas, eu sei como são essas coisas. O Senhor quer te ensinar a ser dependente dEle. Você que é muito firme, você que é casca grossa, o reino do céu é daqueles que têm o coração como de uma criança. E aí, hoje em dia, vendo meu filho, eu percebo como que é isso. Sabe por quê? Tem hora que Benjamin quer rodar tudo, engatinhar, rodar tudo. E ele vai rodando tudo mesmo, ele sai, vai para longe. Mas tem um momento que ele chega para perto da gente. Às vezes ele senta e levanta os braços. Sabe por quê? Porque ele quer se alimentar, ou porque ele quer descansar. Ele é dependente, totalmente dependente. Se eu deixar ele sozinho em casa, ele não faz nada, ele morre, porque ele depende. A nossa vida diariamente com o Senhor precisa ser assim: Senhor, se o Senhor não for à frente, se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer, eu morro, porque eu dependo do Senhor para todas as coisas. Senhor, eu até sei fazer, mas sem o Senhor eu não faço. Senhor, eu até sei o que falar, mas se o Senhor não falar comigo, eu não vou falar. Senhor, eu até sei como chegar lá, mas se o Senhor não me conduzir, eu não chego. O Espírito quer nos ensinar a ser dependentes dEle e de mais ninguém. No sábado nós saímos na sexta-feira nós saímos para ministrar, para apresentar a peça, o mercador. E chegando na igreja que a gente foi apresentar, na hora da apresentação faltou luz. E aí foi aquela coisa, né? O pessoal, e agora? E vai para lá e vai para cá, conversa. E eu falo: calma, gente, calma. E aí voltou a luz, faltou de novo, faltou. E aí o pastor chegou para mim e falou assim: pastor, o que a gente faz? Dispensa o povo, manda o povo embora, vamos fazer assim mesmo? Eu falei assim: pastor, nós não dependemos da luz para fazer, a gente vai fazer de qualquer jeito. Nós dependemos da ação do Espírito. E meus irmãos, o Espírito agiu de forma poderosa naquele lugar. Vidas foram tocadas, foram transformadas, sabe?
e a gente não precisava da luz. A luz até voltou, mas se a luz não tivesse voltado, a ação do Espírito seria a mesma, porque nós não dependemos da luz, nós dependemos de Jesus. Nós não dependemos. Você, presta atenção, você não depende do seu emprego, você tem um emprego para glorificar o nome do Senhor. Se esse emprego hoje acabar, amanhã o Senhor vai te dar outro, porque quem bota dinheiro na sua casa não é o seu braço, é Ele, porque é Ele que te sustenta, é Ele que vai à frente, é Ele que te dá força, é Ele que te faz levantar. É por causa das misericórdias que você se levanta. Então não é o que você sabe fazer, mas é a ação do Espírito diariamente que te faz vencer. Aprenda a depender do Espírito. E às vezes para isso Ele leva a gente para o deserto. Quantas e quantas pessoas foram quebradas, às vezes quebrado mesmo, porque perdeu o dinheiro todo. Outros perderam a saúde, e depois que perderam a saúde perceberam: olha, o que é a vida? Você depende de Deus e eu dependo dele. Se não for Ele, não dá para fazer nada. E Ele vai nos ensinar isso, nos conduzindo pelo deserto. Quantos desertos você que está aqui já passou, querido? Quantos desertos já passou? Quantas vezes você achou que não ia dar mais? Quantas vezes você já pensou que talvez ia desistir do seu casamento? Quantas vezes você pensou em desistir dos seus filhos? Desistir dos seus pais? Quantas vezes você achou que não dava mais? Quantas vezes você pensou: agora já era, as portas se fecham. E assim, geralmente uma coisa, quando alguma coisa dá errado, dá um monte de coisa errada. Quando você achou que era pouco, aconteceu pior, e aconteceu pior, e aconteceu pior. Os desertos que o Espírito te conduziu, sabe para que foram? Para você aprender a depender dele. E se você está aqui hoje, passou por esse deserto todo, não aprendeu ainda, meu irmão, abre o olho. O que mais ele vai precisar fazer é permitir acontecer na sua vida, para você começar a enxergá-lo como o único que pode suprir todas as coisas na sua vida. A escola de Deus é o deserto. Se Ele já te levou para essa escola, Ele quer te aprovar. O que você vai fazer hoje? Qual a sua escolha? Vai desistir? Ou vai permanecer fiel a Ele? Quantos vão escolher permanecer fiéis a Ele? Aleluia. Que o Senhor te sustente, me sustente a ser fiéis a Ele em todo tempo, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Segundo lugar, qual o propósito dessa prova, desse teste de fidelidade chamado deserto? Honrar a paternidade de Deus. Como assim, pastor? Chegando o tentador, versículo 3, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É como se o diabo estivesse falando: vamos ver se ele é filho de Deus mesmo. Se é para você, querido, que já ouviu essa palavra, já creu, e hoje está passando um momento terrível, é porque o diabo está fazendo assim: vamos ver se ele vai aguentar. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Deus falou: está vendo meu servo Jó? Homem fiel, íntegro. O diabo falou também: o Senhor dá tudo a ele. Deus falou: pode tirar. E tirou. E Jó permaneceu. Você que está aqui hoje, os que estão chegando há pouco tempo, todos os dias o diabo está olhando para você e falando assim: vamos ver se ele vai a Vera mesmo. Vamos ver o que ele quer.
E ele vai colocar pessoas para tentar te derrubar. Ele vai colocar situações para tentar te tombar. Ele vai tentar colocar N situações para tentar afastar você do propósito de Deus. Preste atenção. Porque Deus quer te provar, para te aprovar, para te forjar, para te fazer crescer. Mas o diabo está te tentando para te derrubar, para te matar. Ele sabe o que ele perdeu. Olha para cá, ele sabe o que ele perdeu com a sua vida aqui, e ele sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Então ele vai tentar fazer isso, te derrubar, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se tem obra do diabo contra a sua vida, meu irmão, tem o Filho de Deus vivo para te fazer livre de toda a obra do diabo. Não pense que você está sozinho. Assim como o Espírito conduziu e andava com ele, o Jesus, ele continua com você. Mas saiba que um dos propósitos é você honrar a fidelidade de Deus, a paternidade de Deus. De que forma Jesus honrou a paternidade de Deus? Primeiro, dizendo não para o diabo. Você sabia que ao longo da sua vida, talvez, provavelmente, você vai ter que dizer mais não para o diabo do que sim para Deus? Isaías deu um sim para Deus. Um sim para Deus. Quando ele falou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí ele falou: eis-me aqui. Pronto, acabou. Se dá outro sim, já era. Então vai, Isaías. Quantos nãos ele teve que dizer para o diabo? Quantos nãos todos os dias você tem que dizer para o diabo? Porque todo dia ele vai tentar falar para você: transforma essa pedra em pão. Ou seja, resolve isso aqui logo na maciota, no jeitinho. Passa essa nota aqui errada logo. Coloca o preço logo que a gente que precisa passar para você receber alguma coisa. Fica com esse menino logo, fica com essa menina logo. Honre a paternidade de Deus, dizendo não para o diabo. E aí as pessoas vão falar assim: mas por que não? Porque eu sou filho de Deus. Pega um copinho e bota uma para ele também. Para mim não. Por que não? Você sempre bebeu? Você é careta agora? Não, eu sou filho de Deus. Bota uma Coca-Cola gelada aqui, porque eu não preciso ficar doidão mais com álcool. Eu já sou chapado do Espírito. Aleluia. Hein, Leone? Precisa mais daquelas doses de cana. Antônio não está aí, você vai falar com o Antônio. Você que está aí, você era o segundo. Aí eu estou falando para você. Meu irmão, o diabo disse não. Eu me lembro de um rapaz, estava frequentando minha célula há pouco tempo. E aí ele falou comigo: ó, comecei a namorar uma moça. Fiquei preocupado. 2 semanas depois ele falou assim: aconteceu um negócio comigo que eu preciso te contar. Eu falei: meu Deus, o que foi, meu filho? Lembra aquela moça que eu estava namorando? Eu falei: tava? Ele é. Tive que terminar com ela. Por quê? Tão pouco tempo. Eu não queria nada com Deus não, pastor. Não, eu nem era pastor na época. Eu não queria nada com Deus não, Vinícius. Eu falei: é mesmo? Ele é. Eu falei: e aí? E aí que um dia a gente estava no carro, e ela começou se insinuando, baixou o banco dela,
foi desabotoando a blusa. Eu falei: o que você está fazendo? Aí eu estou fazendo o que eu quero fazer. Eu falei: e aí, meu filho? Ele falou: eu parei o carro, encostei e falei assim: e quem disse para você que eu quero? Abotou esse botão e sai do carro. Porque as coisas que você quer não são para mim agora, só depois do casamento. E se quiser ficar comigo é desse jeito. Por que você é gay? Não, eu sou filho de Deus. E para eu tocar numa mulher desse jeito, eu vou ter que arcar com a responsabilidade de uma aliança com ela. Então, se for assim, você fica. Se não for, pode sair do carro. Não. Honre a paternidade de Deus, dizendo não para o diabo. Tem hora que não vai ser fácil, meu irmão, porque a gente está vivendo num sistema onde há a institucionalização do pecado, da iniquidade. São jeitinhos que nós damos, as mutretas que nós fazemos normalmente, como se fosse natural. Irmão, nós honramos a paternidade de Deus, dizendo não para o diabo. O diabo falou para Jesus: você é o filho de Deus, transforma as pedras em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sabe por que ele não transformou? Sabe por quê? Porque Jesus não obedece o diabo, Jesus obedece ao Pai. Então, tem muita coisa que vai aparecer para você fazer. Sabe o que você não vai fazer? Você não obedece ao diabo, você obedece ao Pai. Porque você não ouve a voz do diabo, você ouve a voz do Pai. Você até podia fazer, mas você não vai fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Para o diabo eu digo não. Eu não obedeço a ele, eu obedeço a voz dele, do Pai. Eu honro a paternidade de Deus na minha vida, dizendo não para o diabo. Como mais Jesus honrou a paternidade de Deus? É manter o caráter santo. Olha o que o diabo oferece: vou te dar todos os reinos do mundo. Levou Jesus e mostrou os reinos do mundo. Se você é só você ajoelhar, você vai ter tudo. Vou te mostrar todos. Olha os reinos do mundo. Vou te dar isso tudo, se você dobrar os joelhos e me adorar. De um lado, irmão, para Jesus estava o caminho da cruz. Do outro lado estava o caminho do reconhecimento, da ostentação, do poder, das riquezas. Jesus manteve o seu caráter santo e o seu propósito irretocável. Ele escolheu o caminho da cruz, mas ele não aceitou as propostas do diabo. O que você vai escolher? O que você escolhe hoje? Porque o caminho da cruz é o caminho que os discípulos de Jesus eles seguem. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua. Tome a sua. Você não vai ter os reinos desse mundo, mas você reinará eternamente com Ele. Jesus não teve os reinos do mundo que o diabo ofereceu, mas Jesus reinou sobre a terra e sobre todas as coisas, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se você for obediente até as últimas circunstâncias, você herdará aquilo que Deus preparou para você. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Honre a paternidade de Deus. O deserto é lugar para você honrar a paternidade de Deus.
Olha lá, está quebrado, podia pegar isso aqui, não vai pegar. Por que não vai pegar? Porque isso não honra a paternidade de Deus. Então isso não é para mim. Amém. Em último lugar, o propósito desse teste de fidelidade chamado deserto é chancelar, sacramentar o propósito do nosso chamado e do nosso ministério. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versos 14 e 15. Lucas 4, 14 e 15. Presta atenção. Esse texto aqui, o Evangelho de Lucas, ele narra mais explicitamente o que acontece depois que Jesus termina o processo do deserto. Depois dos 40 dias, o que acontece? Lucas registra isso, dizendo assim: então Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Jesus deu início ao seu ministério depois que passou pelo deserto de 40 dias. Como é que eu quero encerrar esse sermão hoje? Dizendo para você que está fazendo um propósito de 40 dias de oração e jejum. Você que está pagando um preço de renúncia. Você que está sendo tentado. As pessoas passam Coca-Cola no seu nariz, passa carne no seu nariz, passam doce na sua frente, e você está lá, firme no propósito. 40 dias, um deserto, tentação, fazendo jejum de doce, tendo aniversário de criança, algodão doce, festa para criança, bolo, refrigerante, e você está lá. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, depois desses 40 dias de deserto, 40 dias com Jesus no deserto, 40 dias pisando nas pisaduras de Jesus, 40 dias dizendo não para o diabo, 40 dias honrando a paternidade de Deus nas nossas vidas. Depois desses 40 dias, o Senhor vai liberar a autoridade que estava sobre Jesus, sobre nós. O poder e a autoridade de pregar, de curar, de libertar, será liberado sobre sua vida. Resista, fique firme, fique até o final. Ele tem algo preparado para você, Ele tem algo já separado para te entregar, mas fique firme com Ele. Depois de 40 dias de deserto, Jesus foi cheio, o ministério começou e o mundo começou a ser chacoalhado. Depois de 40 dias de deserto, 40 dias de oração e jejum, 40 dias crescendo no Espírito, a cidade de Quissamã será chacoalhada no poder do Espírito, e em nome de Jesus. E você será aquele que é o porta-voz do Senhor para aquilo que Ele tem para essa cidade, em nome de Jesus. Sua vida não vai ser mais uma vida comum. Eu quero te dizer que a sua vida não vai ser mais comum, e nós não queremos mais uma vida comum. Nós não queremos mais viver no natural, queremos viver no sobrenatural. Deus vai fazer coisas poderosas através da nossa vida, da sua vida. Os testemunhos vão começar a chegar, as pessoas vão começar a ser tocadas, as pessoas vão começar a ser quebrantadas. Deus vai te dar a oportunidade de pregar em momentos que você nem imagina. Deus vai te levar para pregar no momento de dor, no momento de deserto, no momento de dor e sacrifício da sua vida. Ele vai te levar a pregar a palavra, e vidas serão curadas e transformadas em nome de Jesus. Fique firme no propósito, fique firme nesse deserto, fique firme, porque se o Espírito te levou para um lugar, é porque Ele tem algo para realizar na sua vida. Fique firme, porque se o Espírito começou a fazer algo na sua vida, Ele quer expandir o que Ele começou.
queremos muito mais dele, para que através de nós muitos sejam tocados por ele. Em nome de Jesus, fique firme nesse deserto. Se ele te levou, ele está te garantindo. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. A nossa tendência às vezes é ir para a zona de conforto. Mas se você quiser viver os propósitos, você vai precisar passar pelos desertos. E eles vão te dar respaldo. Eles vão te respaldar. Para você servir ao Senhor, servir à igreja, servir às pessoas. Passar pelo deserto é receber o carimbo da aprovação da Universidade dos Céus. E quem assina é o Espírito Santo, o mesmo que nos leva para lá. Lembre-se, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Se o Espírito te levou, Ele está com você. E assim como Ele te conduziu ao deserto, é Ele quem vai te conduzir para fora dele. É Ele que vai te conduzir para fora do deserto. Eu sei que Ele está fazendo algo com pessoas aqui nessa noite. Gente que estava desistindo. Gente que estava querendo parar. Gente que estava querendo olhar para trás. Não olha para trás. Ele já te tirou desse charco de lodo. Você é filho, você é filho. Você é filho. É hora de dizer não para o diabo. É hora de dizer não para o diabo. É hora de honrar a paternidade dele. É hora de depender do Espírito. Você não sabe como conduzir, não sabe o que fazer, peça a Ele. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, se renda. Diga: Senhor, eu me rendo a Ti. Ele te entregou e volte para que é o seu lugar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. E Ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Yeah.
de pé no seu lugar, querido. Adore o Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Creia. Creia e fique firme, permaneça. Não olha para trás. Não olha para trás. Mesmo que a circunstância tente te impulsionar, não olhe para trás. Ele te conduziu, Ele está com você. Ele está com você. Você não está sozinho. Ele está com você. Não para. Não para. Ele te trouxe até aqui. Ele é fiel para te conduzir até o final. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, não pare, não pare. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Ele sabe, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti mais uma vez nessa noite. O que nós te pedimos é: continue forjando o nosso caráter e fortaleça os joelhos vacilantes, fortaleça aqueles que já estão quase sucumbindo. Espírito de Deus, toca hoje, toca-nos agora, renove as nossas forças, porque a Tua palavra nos garante isso, que aqueles que esperam em Ti renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh Deus, queremos esperar em Ti, porque nós sabemos que o deserto é lugar de passagem. O deserto vai passar, o deserto vai passar. Ajuda-nos a continuar fiéis, permanecendo fiéis ao propósito, e que nesse tempo o Senhor forge o nosso caráter, nos faz mais parecidos contigo. E em nome de Jesus, depois desses 40 dias, nos faz desfrutar das conquistas que o Senhor teve mesmo, Jesus. Libera uma autoridade, uma unção nova. Libera, Senhor.
curas, prodígios, sinais, maravilhas aconteçam no nosso meio, para a glória do teu nome mesmo. Te entregamos esta noite, te entregamos o nosso coração, te entrego a vida dos meus irmãos, que nós possamos sair daqui com a certeza de que mesmo nas circunstâncias totalmente adversas, podemos contar com a tua bondade, podemos contar com a tua misericórdia. Receba o nosso louvor. Nós te amamos, Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos nessa hora. Seja exaltado mais uma vez, seja glorificado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Viu? Sabia que até o final o Senhor ia ajudar. Domingo, próximo domingo de manhã, teremos a ceia do Senhor, irmãos? E lá fora teremos cantina. Deixa eu dizer uma coisa: a partir de que nós começamos a cantina quarta-feira passada, até depois do The Fire, dia de quarta-feira, dia de domingo para você, acabou Britos, acabou Kiko, acabou Deguste, acabou Moraes, acabou. Seu lugar de alimentação é aqui, abençoando a obra de Deus, abençoando a conferência, amém? Então abençoa seu irmão do lado, fala: meu irmão, não desista. Agora fala com ele: me abençoa, me leva na cantina. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Aleluia.